Olá, boa tarde. Nós estamos aqui no Papo de Saúde. Eu sou Priscila Rosseto, gerente executiva de governança clínica do HCOR e coordenadora do GT de qualidade assistencial do Sindosp. Tenho o prazer de estar aqui com o Sérgio Ricardo hoje, que vai se apresentar falando um pouquinho para vocês de qualidade e suas dimensões na saúde digital. Obrigada, Sérgio, por ter aceitado o convite. Obrigado por estar com você, Priscila. É sempre uma oportunidade de aprender e discutir sobre temas muito importantes. Eu gosto muito de conversar com você sobre esses temas e queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, a convite dos organizadores. Eu acho que esse tipo de conversa ajuda a gente a mover o setor. Bom, falando sobre mim, né, eu sou Sérgio Ricardo Santos, eu sou médico de formação e hoje eu trabalho na Galileu, que é uma health tech. Eu sou líder de estratégia na Galileu, vice-presidente da empresa, e sou fundador da Valor em Saúde, que é uma plataforma de educação digital. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória. Sérgio, a gente tem um desafio importante desde o nascimento aí nos desafios de qualidade e segurança, quando a gente teve lá a oportunidade do errário humano nos anos 90, quando a gente começou a cruzar os desafios de qualidade, a gente imaginou, ou começamos a imaginar que qualidade era igual a segurança, e a gente começou a entender que não era só isso, segurança e qualidade não eram a mesma coisa, e qualidade não era somente segurança. A partir dos anos 2000, a gente, com a publicação pelo Institute of Medicine do novo livro do Cruzando o Abismo da Qualidade, a gente viu que a qualidade ela é feita de dimensões. E a gente vem traçando aí desde os anos 2000 um grande desafio nas organizações de saúde e entender como buscar essas dimensões de efetividade, de segurança, de cuidado centrado, acesso, equidade dentro da saúde. E eu imagino que na saúde digital isso não seja diferente, mas eu também imagino que neste cenário a gente tenha outras oportunidades. Como que você enxerga essas dimensões que são tão plurais dentro da saúde digital? Perfeito. Quando a gente fala sobre o que pode ser entregue versus o que realmente se entrega, a gente está frente hoje a um grande abismo, que foi justamente o que suscitou em 2001 o Crossing the Quality Chasm, que fala muito sobre isso, né? Quando a gente passa a explorar melhor quais são as dimensões desse abismo de entrega, a gente começa a se deparar com algumas evidências que são assustadoras. Então, tem um dado aqui do estado de São Paulo, por exemplo, que eu gosto sempre de citar, que todas as mortes que aconteceram entre 18 e 74 anos por doenças crônicas não transmissíveis no último ano, nesse estado, de todas elas, 55% não deveriam ter acontecido, porque ocorreram em condições onde já existem ferramentas descritas sobre como evitá-las e como abordar as condições clínicas para que não cheguemos a esse ponto. O pior de tudo isso é que foram 55% ontem de todo mundo que morreu, que não deveria ter morrido, 55% hoje e 55% amanhã. Isso nos coloca numa situação extremamente preocupante, porque nós temos recursos, mas nós não estamos conseguindo fazer com que esses recursos sejam de ciência, de técnica, de atuação, de exercício da assistência, diversas vias de entrega, não estão se convertendo, de fato, na possibilidade de salvar vidas. Quando a gente fala sobre saúde digital, e aí eu gosto de citar, todas as evidências têm demonstrado para a gente que a grande alavanca para a entrega do que precisa ser entregue nas 2 últimas décadas esbarra na saúde digital e faz com que a gente consiga reduzir esse percentual hoje. A gente não vai mudar o de ontem, mas o de hoje a gente é capaz de mudar. Então a saúde digital, sim, ela está conectada com isso porque ela nos permite atuar nos 3 pontos que causam esse abismo, e que basicamente estão muito correlacionados com as informações que existem lacunas enormes de informação, a fragmentação da assistência, que eu julgo que é um ponto que a gente pode atuar muito com a saúde digital, e aonde a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas também a gente tem experiências e é possível, através da abordagem desse tema, chegar a resultados melhores, que é a questão dos modelos de incentivos e remunerações que hoje estão totalmente desalinhados, né? Então,
Quando a gente trabalha no Fee for Service, a gente está sendo estimulado a gerar volume, que muitas vezes vai contra a entrega da qualidade. Então, a conversa começa com o potencial da saúde digital, atuando dessas três grandes justificativas para o abismo, que eu acho que isso é um ponto relevante, mas ela é decupada, né? Ela é dividida em diferentes oportunidades para cada um das seis dimensões que você comentou, que constituem a entrega de qualidade, né? E não é só a segurança. E a gente vem, é claro, como organização, e a minha atuação dentro do setor também, é muito focada em como é que a gente pode apoiar o setor como um todo a caminhar nessas seis dimensões para conseguir fazer com que a entrega via saúde digital seja uma camada complementar ao que nós já temos hoje em dia, rumo à entrega de qualidade e segurança diferentes para a população como um todo. E a gente pode explorar esses termos, acho que vale até a pena a gente falar. A gente está falando, na verdade, é sobre a segurança, a efetividade, a eficiência, a equidade, a centralidade do paciente e sobre a oportunidade, que é a questão da gestão dos tempos e da não postergação. Mas se a gente abordar essas seis dimensões com a necessidade que o setor precisa abordar, a premência, a urgência que o setor precisa ter sobre isso, a saúde digital inegavelmente é a maior alavanca para acelerar os resultados. A gente tem hoje no Brasil um vazio assistencial gigante. E aí, olhando em todos os níveis, né, nem só da saúde básica, pensando na saúde especializada, mas quando a gente olha as dimensões, a gente enxerga uma oportunidade da saúde digital cobrir esses vazios, como você falou, buscando a efetividade do cuidado, né, seja na transição, na navegação, na própria educação do paciente, né? Você falou um pouco no começo de educação, né? O quão preparado a gente está hoje para transitar essas dimensões e poder oportunizar isso para o acesso do paciente, né? A gente falou um pouco das dimensões, mas quando a gente fala, por exemplo, de segurança, quando a gente fala de acesso, a gente já tem isso na saúde digital um pouco mais palpável dessas dimensões para a gente ter um pouco de avaliação? Sim, sim. E é muito legal começar pela efetividade, né? Porque a gente está falando sobre dos seis pilares, o pilar que a gente tem mais publicação técnico-científica mostrando o quanto a saúde digital pode ajudar nesse caminho. E se a gente for analisar o dos seis pilares, esse é o que destacado mostra. E quando fala de efetividade, é bom a gente até Traduzir, né? traduzir isso um pouco. A gente está falando sobre usar evidências técnico-científicas. Isso é efetividade. O grande desafio dessa frase não é hoje mais a evidência técnico-científica. O grande desafio é o usar. Porque por diversos fatores. Mas até na formação de profissionais, existem vieses na formação dos profissionais que podem determinar se um determinado profissional vai usar mais ou menos. Mas quando a gente fala sobre efetividade, a gente está falando sobre dos seis pilares, o que a gente tem mais evidências publicadas de que ele, quando aplicado e trabalhado consistentemente, traz melhores resultados usando a saúde digital. Só aqui, título de curiosidade, né? Eu fiz um levantamento, inclusive de algumas revisões sistemáticas, para me preparar para essa conversa. E é onde a gente encontra menos revisões sistemáticas mostrando cada um desses pilares atuando com a saúde digital e mostrando o resultado, é quando a gente fala sobre a equidade e sobre a centralidade no paciente. Nesses dois, atenção, pesquisadores, né, a gente tem um amplo espaço, até porque são temas que a gente domina menos. São temas que na prática, no dia a dia, eles são muito mais carentes de técnica e de ciência para serem aprimorados. Voltando aqui na questão da efetividade que você comentou, quando a gente fala sobre efetividade no todo, a gente está falando sobre seguir as melhores evidências para obter os melhores resultados. E quando a gente fala sobre isso, a gente começa falando sobre educação. Na nossa experiência, não adianta a gente falar sobre educação sem educar as pessoas sobre o que é saúde digital e como usar. Então, da onde vem esse bicho? Onde que ele mora? Como é que ele deve ser usado? Como é que a gente lida com isso? Então, educar para a saúde digital, ela não é só para o profissional de saúde e ela também é para o paciente. Então, atuar entre os usuários do sistema de saúde como um todo, apoiando cada indivíduo na construção do saber necessário para o melhor consumo das intervenções digitais, é fundamental.
Algumas coisas são iguais do ambiente físico, quando a gente está falando de intervenções não remotas. Então, educar um paciente sobre como melhor usar uma intervenção presencial, como uma consulta física em consultório, também é importante, e nós temos lacunas importantes que precisariam ser cobertas hoje em dia já. Quando a gente fala sobre digital, também é muito importante e não é a mesma coisa. Consumir uma teleconsulta não é exatamente a mesma coisa do que consumir uma consulta presencial. Então, educar para esses consumos significa, muitas vezes, criar os caminhos e as pontes para que as pessoas façam um uso devido, obtenham as melhores informações possíveis. Porém, se a gente não falar sobre acesso, a gente não vai conseguir viabilizar e preencher as lacunas que são necessárias serem preenchidas para que as pessoas possam usar os conhecimentos aprendidos sobre saúde digital. Não adianta eu orientar uma pessoa sobre como melhor utilizar uma teleconsulta se ela não tem acesso à teleconsulta. Da mesma forma, não adianta para o profissional de saúde. O profissional de saúde ele precisa entender que a teleconsulta é um evento diferente da consulta presencial, mas ao mesmo tempo aprender como é que ele interage com o paciente dentro dessa teleconsulta, o que é diferente dentro de uma consulta presencial. O fato mais óbvio que justifica isso é a ausência de um exame físico da propedêutica, como é feita pelo toque, muitas vezes pelo exame armado durante uma consulta, versus o que é feito numa intervenção digital. A telepropedêutica ela tem diferenças em relação a isso. Mas a questão do acesso, ela viabiliza o uso, e o uso é parte do aprendizado. Então, hoje, dentro de uma health tech, a gente vive tanto um lado como o outro. Como é que a gente apoia pacientes e profissionais de saúde a aprender como usar as ferramentas digitais, mas ao mesmo tempo, como é que a gente desenvolve soluções que cobrem o tópico do acesso. Porque, para nós, existe um entendimento muito claro de que a saúde digital ela é um elemento fundamental para resolver problemas de acesso no país. Quando a gente fala sobre a teleconsulta, que quando não bem cuidada vira commodity, essa teleconsulta hoje é uma ponte gigantesca para resolver os problemas de acesso em qualquer estado brasileiro. E acesso também não só para teleconsulta, mas para a utilização de outras possibilidades terapêuticas, como acesso a um exame diagnóstico, como acesso a outras opções terapêuticas que a gente não teria nessa imensidão que a gente tem no Brasil, por exemplo, com um tempo porta-eletro super dimensionado como a gente teria não tendo a disposição de um especialista, e a gente hoje consegue ter com a saúde digital muito mais disponível, né? Isso também garante uma camada de acesso maior, com mais segurança, e aí a gente entra em equidade, a gente entra em várias dimensões, né? Eu brinco que eu gosto de olhar a qualidade por dimensões, porque a gente balança os pratinhos todos de uma vez para não deixar nenhum cair, né? Quando você está falando sobre qualidade, sobre acesso a exames, por exemplo, existem diferentes camadas para isso. Então, você citou bem a questão dos exames que hoje têm a oportunidade de estarem conectados com uma solução digital, que, por exemplo, já dá o laudo desses exames, né? E hoje está cada vez mais aumentando o número de equipamentos integrados, ou seja, interoperados já com outros sistemas, porque não basta simplesmente eu ver o exame e laudar o exame, o que já seria muito bom, mas eu consigo reduzir o tempo onde esse laudo é dado, eu consigo conectar com uma equipe de especialistas que apoia a unidade remotamente, e lembrando que 2 a 3% de todas as unidades no Brasil, por exemplo, tem um cardiologista na ponta para seguir acompanhando um paciente que tem uma alteração num eletrocardiograma simples. Então, estar à distância apoiando integralmente 100% desses casos, como é a realidade que eu vivo dentro da Galileu, por exemplo, apoiando esses casos e fazendo com que uma equipe de especialistas siga os melhores protocolos que a gente está falando, padrão ouro de segmento, e encurte esse tempo entre o diagnóstico e a intervenção necessária, faz com que a gente salve vidas todos os dias. E quando a gente possibilita esse acesso qualificado, a gente está permitindo que seja executado uma outra dimensão que a gente comentou no início, que você já tocou agora, que é a questão da equidade, né? Então, e a equidade é a capacidade de entregar as melhores aproximações para todos os indivíduos, independente das variáveis sociodemográficas. Então, quando a gente fala que este mesmo cuidado está sendo entregue
para todos os indivíduos, a gente está habilitando uma nova visão de saúde que não é a do mundo real. Lê do engano quem acha que no mundo real a gente não tem desigualdades na assistência por conta de preconceitos e de discriminações de diferentes origens, diferentes qualificações. O ponto que eu acho mais relevante de a gente falar é quando a gente combina essas coisas, o poder da saúde digital é gigantesco. Então a gente falou sobre uma telesaúde, mas a gente também está falando sobre laudos por IA. E a gente está falando também sobre entregar protocolos clínicos. E quando a gente está falando sobre entregar protocolos clínicos, a gente voltou para o assunto da efetividade. Educar as pessoas para isso. Como a gente está falando de formas combinadas de atender essas mesmas 6 dimensões continuamente. E não a solução que seja nesse contexto, quando a gente conversa sobre isso, eu não estou falando que essa é uma possibilidade para uma unidade de saúde somente no interior do Brasil, eu estou falando que isso pode se adaptar a soluções dentro de hospitais, dentro de serviços de atenção primária, secundária. Acho que isso que é o grande norte diferente da gente falar de saúde digital, né? Ele não está acoplado ao nível de atenção em especial, ele se conecta a diferentes níveis de atenção e ele talvez seja o grande elo de criação desse ecossistema, né? Porque eu falo de uma possibilidade de saúde dentro do ecossistema que literalmente conecta esses serviços de atenção, né? A gente pode dar exemplos em diferentes níveis de complexidade. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre UTI, como é que a gente pode atuar dentro da UTI para garantir que a saúde digital está abordando uma das 6 dimensões para garantir que a qualidade seja entrega. Vou dar um exemplo simples, que é uma atividade do dia a dia dentro de uma health tech que apoia isso. Quando a gente fala sobre passagem de plantão e transição, são transições de cuidado que existem dentro de uma UTI, por exemplo, entre um médico e outro quando vai passar o plantão, entre uma enfermeira e outra quando vai passar o plantão. Todos os profissionais que estão ali dentro, eles fazem passagem de plantão. A ausência de monitoramento automatizado dos parâmetros de cada paciente dentro dessa passagem de plantão, obviamente se converte em erros evitáveis e faz também com que a gente crie dificuldades operacionais. E a gente está falando, inclusive, sobre eficiência aqui, porque quantas horas, se a gente for somar no final do mês, quantas horas dentro de uma única UTI de 20 leitos são gastas com passagens de plantão, trocando informações que poderiam ser parametrizadas e automatizadas por apoio de uma camada de saúde digital, de intervenção digital dentro da unidade. Então, ao realizar isso, a gente consegue, por exemplo, demonstrado tecnicamente, reduzir eventos adversos, reduzir o tempo das equipes na passagem de plantão, reduzir, por exemplo, todos os gastos com exames desnecessários, que muitas vezes são feitos sem duplicidade, outras vezes são desnecessários, não existe protocolo que sustente a indicação. Então, existem apoiar e adotar camadas de solução digital em qualquer nível de complexidade das operações existenciais pode trazer respostas em qualquer uma das dimensões. E, de novo, a gente está falando sobre efetividade, equidade, e agora falamos sobre eficiência. A questão da eficiência é fundamental. Nós estamos falando de um setor de saúde que, quando a gente analisa os 20 maiores setores da economia mundial, é o que tem os piores resultados. E quando a gente fala sobre a capacidade desse setor de passar pela transformação digital, nós estamos falando sobre o setor da economia com o menor nível de experiência no passado recente para rupturas digitais e o maior nível de risco de enfrentar rupturas digitais no futuro imediato. Existe até um estudo publicado sobre isso, onde foram analisados todos os setores da economia e o setor de saúde está num quadrante desse estudo que é chamado quadrante de vulnerabilidade, justamente por ter baixa experiência com rupturas digitais, principalmente digital, que é a grande ruptura que a saúde está passando hoje em dia, versus o risco de enfrentar rupturas Então, não temos experiência para enfrentar essas rupturas que nós vamos enfrentar no futuro imediato. Nós não temos experiência. Então a gente tem que buscar isso em outros setores, a gente tem que aprender isso para conseguir fazer com que a eficiência aconteça. Então hoje nós estamos também falando sobre eficiência como algo fundamental para a sobrevivência das empresas. Eu não diria do setor, porque o setor é altamente resiliente. Mas as empresas que vão construir esse novo setor de saúde, a nova saúde, que a gente chama de nova saúde,
ela precisa aprender a ser eficiente com o apoio da saúde digital também. E a gente deu um exemplo dentro da UTI, que é um outro nível de complexidade. Até porque eu gosto muito de estudar modelos assistenciais, mas se a gente pensar, a gente ainda não tem um modelo assistencial desenhado para essa nova conexão, né? Desse desenho de uma saúde que é integrada, eu brinco, analógico e digital, a gente também precisa aprender a ganhar com essa performance, né? A tirar do humano aquela atividade que ele perde tempo fazendo, e que você deu o exemplo da passagem de plantão, quanto tempo a gente perde, quanta informação a gente perde, e que a gente poderia estar ganhando tempo e performance em cuidar daquilo que eu precisaria cuidar, mas também o quanto o paciente ganharia com a personalização do cuidado, né? Porque hoje a gente não consegue personalizar o cuidado, apesar de ter dados o suficientes, porque falta essa integração, né? Que é essa camada que hoje a saúde digital poderia nos apoiar, entendendo o que seria para cada paciente, para que a gente pudesse olhar essa massa do cuidado, né? E hoje a gente perde um pouco esse contato. A gente está falando sobre um conceito novo de saúde, né? E esse conceito novo, ele é baseado nos P's da saúde, que eu gosto de citar sempre, e é muito engraçado, a gente começou falando lá atrás dos 4 P's, depois virou 5 P's, já tem gente falando em 6, 7 P's. Mas, em termos gerais, o que a gente está falando é o seguinte, a gente precisa ser muito mais proativo. E a saúde digital, essa camada digital dentro dos serviços que já existem, criando essa figura da saúde conectada, que a gente chama, que você chamou de integrada, essa integração entre todos os saberes digitais e não digitais, quando a gente cria isso, a gente está falando sobre a possibilidade de criar respostas proativas. A proatividade é a capacidade de se antecipar e dizer qual é o melhor próximo passo. A proatividade, por exemplo, me permite que num diálogo por uma plataforma digital, a gente consiga identificar dores do paciente no dia a dia. Eu falo dores num modo genérico, que pode se traduzir do ponto de vista essencial como um sinal ou um sintoma, ou uma dúvida. A gente identifica essas necessidades e no mesmo segundo a gente já parte para entregar respostas, fazendo com que esse indivíduo consiga ter o benefício da oportunidade, que é uma das 6 dimensões que a gente estava conversando, que é a capacidade de não desperdiçar tempo, né, em cada oferta assistencial. Quando a gente conecta com a oportunidade, a gente começa a ver que a proatividade, que é um dos P's da nova saúde, ela começa a ser essencial. Porque eu não posso esperar que um indivíduo, na média no Brasil, um indivíduo que tem plano de saúde se conecta com um médico 4 vezes por ano. São 4 consultas ambulatoriais por ano na média. Se a gente imaginar que no Brasil as consultas têm duração média de 15 minutos, a gente está falando sobre 1 hora de contato com um profissional médico por ano. Esse indivíduo poderia ter muito mais contatos por uma via técnica que não exclusivamente um encontro presencial. Ele poderia ter a oportunidade de tirar essas dúvidas 24/7. Aí a gente está falando sobre oportunidade. A dimensão da oportunidade se cria na junção dessas duas. Porém, sozinha ela não se sustenta. Então eu preciso ser proativo, mas essa proatividade ela deve ser sempre construída com base no conceito da parcerização. Então eu preciso criar o modelo de parceria, porque quando eu crio o modelo de parceria, eu passo a ter no final do dia, como consequência, o engajamento do indivíduo. E o engajamento é fundamental, tanto na via presencial como na digital. Sem engajamento, que é o mundo que a gente vive hoje em dia, é muito ruim gerar vínculos de longo prazo. Então eu preciso parcerizar, tanto com profissionais como com pacientes, para fazer com que a gente, ao longo do tempo, gere mais troca de dados. Essa troca de dados vai me permitir fazer o que você comentou, de ser mais preciso e ser personalizado, que são outros 2 P's. Ser preciso é entender as demandas e não oferecer um protocolo padrão, uma conduta de um protocolo padrão, mas elevar um nível. Começar a oferecer soluções assistenciais que tenham uma customização daquilo. Aí eu já começo a entrar na personalização. Então eu consigo ser mais assertivo no que é melhor para aquele indivíduo e eu consigo fazer ajustes para que aquela assertividade ainda seja potencializada com dimensionamento do que é melhor para aquele indivíduo. Mas a personalização não é só o que é tecnicamente melhor, ela também deve levar em consideração o que preferencialmente é melhor, porque esse indivíduo tem preferências, ele tem necessidades, ele tem desejo, ele tem uma cultura a ser respeitada, ele tem vivências que têm que ser respeitadas nesse cuidado. E aí a gente entra na dimensão da centralidade no paciente. E que a gente feche o ciclo, né? Que a gente acaba nessa condição, quando a gente olha as dimensões, a gente acaba vendo que, por vezes,
a gente vai fazendo escolhas que muitas vezes não cria uma camada de homogeneidade dentro desse contexto e a gente não consegue entregar uma jornada que crie valor para o doente no final das contas, que é o que você falou. Se a gente olhar no final, por muitas vezes a gente acaba priorizando dimensões e o cuidado centrado do doente acaba ficando prejudicado. Mas quando a gente entende que nesse contexto a gente vai gerar valor para o doente, quando a gente conseguir se conectar nesse final na dimensão do cuidado mais centrado no doente, para aquilo que importa para ele, aí a gente consegue fechar o ciclo, né? Aí vai valer a pena. Exato. Eu acho que você está falando de uma coisa que é incrível. O que você estava falando, eu estava tentando me lembrar de um conceito que eu vou compartilhar agora, que eu acho que é fundamental para todos nós. Enquanto a gente viver um ambiente onde as pessoas não se conectam com o que elas recebem, a gente vai continuar oferecendo soluções que não são soluções que de fato respeitam as pessoas. O conceito aqui é que para a equidade existir, eu preciso dar espaço de fala e compartilhar decisões. Então, toda vez que o paciente vai passar por um processo decisório, que foi o exemplo que você deu, eu preciso dar espaço para esse indivíduo existir na consulta, existir na internação, existir. Hoje o que a gente está tão preocupado é entregar protocolos, entregar o melhor medicamento. Nós nos tornamos, no setor de saúde, ótimos gestores de hospitalizações, ótimos gestores de exames, ótimos gestores de consultas, mas ninguém está se importando de fato com a conexão genuína com esses indivíduos, que faz com que esse indivíduo esteja conectado com cuidar. Perpetue esse cuidado para quando ele não está exposto à intervenção. E ele consiga fazer isso em casa. E a gente começa a gerar o autocuidado. Então, o respeito pelo indivíduo, a existência dele nesses espaços, o espaço dele existir na hora da tomada da decisão, a decisão compartilhada é um conceito. Ela precisa ser aplicada no dia a dia. E na hora que a gente passa a atuar sobre isso, a gente começa a permitir que, enfim, o paciente exista no seu cuidado. Olha que coisa incrível, né? O paciente existe. A gente só esqueceu disso ao longo do tempo. Mas ele existe. E a gente precisa dar espaço para ele existir. E aí a camada de saúde digital pode ajudar isso, mas de tantas maneiras. Vou dar exemplos aqui de coisas que a gente já pratica. As funcionalidades de speech to text, né, que é onde você ouve a consulta e transfere isso. A gente já usa lá na Galileu isso. Já tem testes sendo executados para ver os benefícios disso. Mas as evidências técnicas já publicadas mostram que a gente está falando sobre reduzir em cada consulta média de 30 minutos, 7 minutos de intervenção em teclado, tela e teclado para o profissional. Pode parecer pouco, mas numa consulta de 30 minutos, garantir mais 7 minutos de conversa, diálogo ou de exame físico são extremamente impactantes no resultado final. Além disso, essas intervenções possibilitam que a gente tenha 2,5 vezes mais captura de informações, mais captura de dados durante a consulta do que nas intervenções sem a camada digital, sem o apoio do speech to text, que eu estou falando de uma funcionalidade. Eu não estou nem falando sobre a capacidade de gerar resumos clínicos, de orientar o médico na decisão do que fazer, né, naquele caso, depois de capturar todas as informações, que são as ferramentas de apoio à decisão clínica, que também nós já estamos testando. Tudo isso é camada adicional para fazer com que as pessoas se conectem mais no seu cuidado. E, claro, isso habilita outras dimensões do respeito. Eu acho que a gente esquece muito disso, né? Na medida que a gente foi alimentado pelo pagamento orientado a volumes, principalmente pelo fee for service, a gente foi educando as pessoas a serem rápidas nas intervenções, porque quanto mais intervenções por hora, mais dinheiro elas ganham. A consequência disso é que as consultas ficaram muito exprimidas. Uma máquina. Uma máquina. E tem várias evidências mostrando que a primeira coisa que se tira de uma consulta quando você reduz o tempo dela é a medida de pressão arterial. O segundo ponto é o exame físico completo. Então você começa a espremer essa consulta, você vai perdendo possibilidades de ter resultado final. Claro que outras tecnologias avançaram, diagnósticos, etc., que cobriram isso. Então isso ficou escondidinho. Mas vai passando. Enquanto você falava, eu lembrei de uma... Acabou de sair um relatório do The Barry Institute que coloca um reporte mundial, uma pesquisa feita nos 5 continentes, e 93% das mais de 50 mil pessoas que foram ouvidas colocam que
quase unânime, né? 93% das pessoas colocam que o paciente quer ser ouvido como pessoa. Você fala, gente, ele só quer ser ouvido como indivíduo, né? Dentro desse sistema como um contexto. Ô, Priscila, posso fazer um comentário sobre Pode. isso? Porque nisso que você está falando, de novo a gente volta à questão da efetividade, né? O quanto é importante trazer evidências para essa discussão. E eu aqui trago uma evidência que eu acho que é fundamental para todos nós. Quando a gente fala sobre empatia, e a gente está vendo sobre empatia, ela ainda não é ensinada nas escolas de qualquer curso de saúde hoje no Brasil, da forma como deveria. A gente já sabe hoje que tem dois tipos de empatia, uma empatia cognitiva e uma empatia afetiva. A empatia cognitiva, que é a percepção de saber ilibado, de referência técnica, isso a gente sempre cultuou, até porque dá status. Ela mexe com vaidades. Isso sempre foi cultuado. No outro lado, a empatia afetiva, que é a capacidade de se fazer perceber como parceiro, a gente volta a um dos P's lá atrás, parceiro. Ela sempre foi esquecida e secundarizada como se fosse algo natural. Ah, o médico já faz isso, a enfermeira já faz isso, o nutricionista já faz isso, nós não precisamos nos preocupar. Só que ela foi perdida ao longo do tempo. E os pacientes têm demandado cada vez mais. Esse novo paciente, que não é só a nova saúde, não é só o novo profissional, tem o novo paciente. O novo paciente demanda a entrega de empatia. E a gente tem que aprender tecnicamente como entregar. Existem ferramentas que mostram para a gente, ferramentas que eu digo, processos técnicos, que mostram para a gente como a gente deve atuar dentro de uma consulta. É um procedimento que a gente tem que ser treinado para aplicar, para fazer com que as pessoas nos percebam como parceiros na construção de uma jornada de saúde. É diferente do que eu tenho que entregar para a pessoa perceber que eu sou uma boa consulta. Eu não sou uma boa consulta. Eu sou um parceiro na construção de uma boa saúde. E aí muda toda a conversa. Mas está faltando, de novo, massa crítica. Para fechar essa história, para fechar os contextos. Bom, eu ficaria o resto do dia aqui conversando com você, Sérgio. Obrigada de verdade. Foi muito bom estar aqui com você. Muito bom poder estar aqui com vocês ouvindo. Essa gravação vai ficar disponível para vocês. Obrigada, Sérgio. Obrigada por estar conosco. Eu só tenho a agradecer. Queria colocar que tudo isso que a gente conversou aqui é foco do nosso trabalho lá na Galileu. Então, eu quero me colocar à disposição para todo mundo para conversar sobre isso. Eu quero que isso seja realmente algo que a gente possa discutir e levar para todas as empresas do setor de saúde. Porque no fim do dia, a gente vai estar fazendo isso para evitar que os 55% de mortes que eu comentei lá no início da conversa se repitam hoje e amanhã. Ainda dá tempo, né? Dá tempo e a gente tem que fazer. É conhecimento disponível para nós. Obrigada, Sérgio. Obrigado.